Olá, que bom ter você aqui na nossa programação. Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que acompanha e divulga as ações dos vereadores aqui do Legislativo Municipal durante os seus respectivos mandatos. E hoje nós estamos recebendo aqui a vereadora Vivi da Rádio do Republicanos. Vereadora, muito obrigado por ter aceitado o convite e seja bem-vinda a essa nova fase aqui do Fiscalização Pública. Obrigada, parabéns para vocês, novos concursados. É com muita alegria que a gente recebe vocês aqui na Câmara e a gente agradece a oportunidade de poder aí ser fiscalizado pela população, porque nós somos os fiscalizadores. Tenho certeza que será uma ótima parceria, vereadora. Com certeza, fico muito feliz e estou à disposição aí de responder a qualquer pergunta que vier. A gente vai começar falando sobre segurança nas escolas, porque há um requerimento da vereadora questionando a realização de um estudo para permanência de guardas civis ou policiais militares aposentados ou até mesmo da reserva nas escolas municipais de Taubaté para garantir a segurança dos alunos, funcionários. Como é que está o andamento desse requerimento, vereadora? Ô, Jô, bateu uma loucura, uma fase diferente agora, né, de alguns delinquentes, né, porque eu não chamo nem de aluno, revoltados da vida, não sei se viciados em jogos, não sei de onde tiraram essa ideia. Pô, já não bastasse a criminalidade que a gente tem, já não bastasse a insegurança que a gente vive no quesito falta de segurança pública à população, aí começaram a inventar essa história agora de invadir escolas e atacar pequenos, principalmente os indefesos, né? Eu não vejo eles quererem fazer uma ação dentro de um presídio. Eles podiam pensar nisso, né? Movimentar uma ação para invadir o presídio e ir lá com o machado deles tentar fazer alguma coisa. Mas não, escolhem crianças pequenininhas, professoras indefesas, para poder atacar. Eu sempre fui uma vereadora, Jô, que eu sempre defendi a liberdade do porte de arma aqui na Câmara Municipal, desde que eu entrei. Claro que a gente sabe que tem que passar por 1000 procedimentos para conseguir tirar. Eu, particularmente, acho que tomo pau no psicológico, né? Você precisa ser muito centrado, você precisa ser uma pessoa calma, você tem que fazer testes, treinamento com a Polícia Federal, treinamento com o Exército, provar a idoneidade de uma maneira absurda. Mas eu sou a favor. Eu fico imaginando dentro de uma escola, com um número X de professores e alunos. O delinquente, antes de entrar lá, se ele souber que alguns lá podem estar armados, ele não vai entrar. Já começa por aí. Mas no nosso país isso não acontece. O mau elemento está armado e o cidadão do bem está desarmado. Então, a gente acaba tendo que engolir isso. Mas eu pedi para que a gente tenha guarda municipal na nossa cidade. Qual que é a função da guarda municipal? É zelar pelos prédios públicos da nossa cidade. Sempre foi assim. Nós tínhamos guardas dentro dos SEDs, dentro do Parque Monteiro Lobato, nós tínhamos alguns postos de guarda municipal em alguns bairros, inclusive mais delicados, mais sensíveis da cidade de Taubaté. Tudo isso foi retirado, nós transformamos a nossa guarda municipal todinha em polícia municipal, que eu acho excelente, não sou contra, né? Polícia armada, polícia treinada, preparada, mas poderia ter aberto concurso para que a gente pudesse ter a guarda municipal que cuidasse dos prédios públicos. E hoje a gente não tem homens para isso. Hoje a gente tem 5 viaturas rodando na cidade. Agora eu vi motos novamente, acredito que o prefeito tenha feito uma ação, um convênio, ou não sei se reformaram as motos, mas estávamos sem, e começaram novamente a colocar os homens na rua. O problema é que nós temos aí mais de 120 escolas na cidade de Taubaté e não temos 5% do número de homens que consiga dar conta de todas as escolas. Graças a Deus, Taubaté está sob controle, nós não tivemos nenhum atentado, tivemos um garoto que só fez um escrito no vidro de uma escola, não foi pego com nada, ninguém foi pego com arma. Eu falo com as mãezinhas, Taubaté está tranquilo, mande seus filhos para a escola, eu levo a minha para a escola também pequenininha, faço uma oração todo dia com ela, oriento, e a gente precisa saber também criar os filhos, né? A gente precisa ter responsabilidade por esses filhos. A gente precisa saber o que os nossos filhos estão olhando, o que estão assistindo, como que eles estão levando a vida. Hoje em dia, os pais delegaram essa função para as escolas, largaram mão. E não pode, vai colher fruto e vai se assustar. Porque você vê hoje que na televisão, na internet, não tem muita coisa que presta. Tem coisas que você consegue... que vai te ajudar muito, a tecnologia, mas também tem muita coisa que não presta. Os pais precisam voltar até as rédeas, os controles dos filhos, mas Taubaté está tranquilo. Eu pedi sim para que a gente tivesse um guarda armado em cada escola do município. Só que existe uma situação que é necessário que um policial militar, que uma guarda municipal tenha
o canga. O canga é o cara que anda junto com ele. Se ele for atacado, tem alguém para defendê-lo. Isso aí acontece na Polícia Federal, na Polícia Civil, na Polícia Militar. Eles sempre andam juntos. Se a gente não tem um para colocar em cada escola, imagina 2. Então, a gente acaba ficando aí nas mãos de Deus mesmo. Mas o prefeito fez uma ação na cidade, junto com o capitão Souza, que eu admiro muito o trabalho dele. Eles têm focado muito em cima disso. A gente não vai conseguir ter um guarda em cada escola. A gente não vai conseguir ter um guarda em cada praça, em cada prédio público. A gente não vai conseguir conter a criminalidade da cidade. Mas, pelo menos, foi feita uma ação que trouxe melhoria e mais segurança para os pais. Eu fico ainda com medo, eu acho que ainda falta muito, mas devagarzinho a gente chega lá e consegue conquistar aí o nosso espaço e o que nos é de direito. Porque a gente paga nossos impostos em dia, a gente tem direito de ter segurança. Vereadora, pelo tempo a gente vai conseguir aprofundar esse assunto que é tão importante, então eu quero trazer aqui para a pauta um outro assunto em vigor, que é a questão da saúde aqui do município. Tem uma CPI ocorrendo desde fevereiro deste ano e a senhora e uma comissão de vereadores fizeram algumas visitas recentes à UPA, ao pronto-socorro. Como foram essas visitas, vereadora? É muito importante, né, a CPI averiguar todos os pontos frágeis da saúde. Então, nós passamos na UPA San Marino, averiguamos vários problemas básicos que não pode acontecer, que é a dispensação de medicamento, né? O munícipe, quando ele é atendido, ele sai à noite com uma infecção de garganta, precisa começar com antibiótico, ele tem que ir para casa com o remedinho dele, pelo menos até na segunda-feira, ele conseguir ir até a farmácia pública e pegar realmente com a receita dele o medicamento que vai ser usado por 15 dias, uma semana, que seja. Isso não está acontecendo nas UPAs de Taubaté. Fora isso, a gente acaba entrando e nos deparando com reclamações de munícipe, que ficaram de 10 a 12 horas aguardando o resultado de exame. Pessoas, para você ter ideia, Jô, quando a gente entrou numa UPA, tem 6 cadeiras a capacidade para poder estar fazendo a medicação. Tinha 2 usando. Quando chega o vereador, você olha, em 5 minutos tem 6 ocupadas. Então, assim, é muito chato isso, é muito ruim isso. Tem que chegar um vereador na UPA para as coisas andarem. Foi impressionante. Quando a gente chegou, estava demorando 9 horas o resultado de exame. Já chegou outra ambulância para levar, buscar. Zeramos, fomos embora com a UPA praticamente vazia. Todo mundo foi um milagre do resultado que chegou. Mas a gente não pode dar plantão na UPA, a gente não pode ficar igual o guarda lá dentro. Se eu pudesse, eu ficava. Porque você vê o brilho nos olhos das pessoas, do socorro quando chega alguém, chega um vereador, alguém que vai colocar ordem na casa. E é isso que a gente não pode deixar acontecer, porque as nossas UPAs estão terceirizadas. Eu não gosto do nome da palavra terceirizar. Sabe? Para mim, são prestadores de serviço. O que isso significa? Quando você fala terceirizado, dá a impressão, passei para um terceiro, ele que cuide. Não. O prefeito, o secretário de saúde tem que ter gestão de tudo, tem que ter comando, tem que ter controle de tudo para saber o que está acontecendo. Tem que ter uma pessoa responsável por tudo, olhando se não tem nada de errado. Então, nós estamos passando nas UPAs, só falta a UPA SECAP e SPDM para a gente finalizar as OSs. Os documentos já estão chegando nessa casa da CPI. Nós já temos uma reunião marcada para quinta-feira agora, hoje é segunda, quinta-feira, para que a gente possa começar as convocações da oitiva. E a gente vai averiguar tudo, a gente vai ver o que não está indo bem, o que não está servindo direito à população e vai sair. Assim como a gente teve a INCS, que estava prestando um serviço ruim para a população, mas depois a gente foi ver falta de pagamento, falta de medicamento e falta do auxílio e da cobrança da própria prefeitura em cima da OS para que ela funcionasse. E a gente vai mexer em tudo e a gente vai andar, principalmente junto com o Ministério Público, para a gente averiguar como está a saúde pública do nosso município. Vereador, uma pena que o serviço deveria ocorrer de forma autônoma, independente, né, de uma fiscalização, que é o papel do vereador, que ele também faz a legislação, mas a gente sabe que, infelizmente, isso acontece, mas parabéns pelo seu esforço, pelos outros vereadores, porque fez com que o atendimento acontecesse. Mas a gente não vai parar, viu? Sim. Independente da CPI, Jô, a gente vai começar a frequentar mais UPAs, porque o povo sofre. Uma mãezinha me viu, ela estava com o menininho dela com pneumonia, ele já ia sofrer a internação, mas ele estava 3 horas esperando para ser internado. Quando ela me viu, ela pôs a mão no rosto, começou a chorar, de soluçar. A gente que é mãe, a gente se coloca no lugar, a gente sabe que a pessoa está passando. Eu chamei a enfermeira e falei, interna agora. Não, mas documento, não quero saber documento. 3 horas já não fizeram documento? Interna. E aí eles se sentem seguros, se sentem protegidos. E essa é a função do vereador mesmo. Servir a população, ajudar e cobrar. Cobrar e fiscalizar o poder público, o executivo. A vereadora falou sobre a CPI da saúde, né? Lembrando que a TV Câmara vai acompanhar todos os desdobramentos, as próximas audiências, as próximas visitas, tudo que tiver sobre esse assunto a gente vai acompanhar aqui na tela, na nossa programação. É só você acompanhar aqui com a gente. Agora a gente vai passar para um outro assunto, vereadora, que é a questão da Unital. Recentemente teve um projeto de lei que aprovou
a renegociação das dívidas de ex-alunos e alunos da Unital, e há um requerimento da sua autoria questionando se pode ter um mutirão de atendimento, se pode ter mais diálogo, porque a lei foi aprovada, mas há ainda alguns entraves. É isso mesmo? Sabe o que estava acontecendo, Jô? O munícipe ele teve a conta dele bloqueada, inclusive algumas contas salários. Nós tivemos, inclusive, idosos com conta bloqueada, que recebe seu pagamento, depende disso para comprar remédio. E aí a pessoa, até aí tudo bem, porque existe uma lei para isso. A Universidade de Taubaté, ela está amparada, porque foi para o jurídico e automaticamente causa o bloqueio com os débitos. Mas a pessoa, o que ela quer na hora que acontece? Ela quer negociar, ela quer fazer acordo. A Unital dificulta. E aí não consegue, a gente só tem atendimento para daqui 5 meses, está super lotado. Como é que o cara vai ficar 5 meses sem receber o salário dele? Impossível, inadmissível. Fizemos aqui uma audiência pública, fizemos o requerimento, tivemos aqui o pró-reitor de finanças, o Ricardo, e que chegou em mim na hora e falou assim, multirão já vai começar a acontecer semana que vem. E eles estão atendendo prontamente a população, que foi um pedido realmente desta casa, através de mim, e a gente vai estar cobrando, a gente vai estar em cima. A mesma coisa aconteceu com a prefeitura. A prefeitura fez o mesmo problema, começou a bloquear a conta de todo mundo, aí quando você vai até a arrecadação na prefeitura, para você poder negociar aquela fila quilométrica que você fica pelo menos um dia todo de pé lá esperando ser atendido. Isso não pode acontecer. Tem que ter um planejamento. Se vai bloquear a conta das pessoas, entrou para o judicial, já tem que ter o plano B de atender todo mundo, negociar, resolver para liberar a vida e o salário das pessoas. Mais celeridade no processo, sem né, dúvida. vereadora? Imagina, 5 meses esperando sem receber, a gente não pode fazer isso. Inclusive, eu não sei como é que tem lei para isso, viu, Ju? Porque isso é inadmissível. Bloquear conta salário é indigno. É indigno. Eu falo muito porque aqui em Taubaté a gente tem empresas grandes que vêm para cá, que a gente faz a concessão diária, porque a gente quer gerar emprego na cidade. Essa empresa grande que veio, ela fica 10 anos sem pagar ISS e IPTU. E depois de 10 anos, o que ela faz? Continua sem pagar. Tem empresas devendo mais de 1 milhão e não estão com a conta bloqueada. Aí você pega o coitadinho que está devendo R$1.000 e bloqueia o IPTU, a conta dele, porque ele está devendo IPTU, conta salário, e ele vai viver do quê? Se não conseguiu pagar, porque está passando necessidade. Então tem algumas leis, algumas coisas que é difícil engolir, né? 2 pesos, 2 medidas totalmente diferentes. Nossa, isso aí me deixa muito magoada. Vereadora, um outro assunto importante aqui para a gente tratar é a questão de locais adequados para parada de embarque e desembarque de passageiros que utilizam aplicativo aqui no centro da cidade. Tem um requerimento falando sobre isso. Gostaria que a senhora comentasse mais sobre o assunto. Tem algumas coisas que elas não têm coerência, né? É incoerente. Por exemplo, quando você chama um Uber, que é um aplicativo autorizado a rodar na nossa cidade, que inclusive os meninos do Uber pagam um imposto altíssimo para que isso aconteça, qual que é a facilidade do Uber? Ele te busca na porta do local que você está e te leva à porta do local que você precisa ir. Esse é o diferencial, né? Eles pagam por isso o Uber. E aí o que acontece? Quando eles precisam, a maioria das pessoas pedem centro da cidade, quando eles dão uma encostadinha num cantinho, em Pernambucanas, dão uma paradinha rápida, eles estão sendo multados. Beleza, não pode estacionar num lugar errado. Concordo, até eu concordo, que é o que a mobilidade nos responde. Mas cadê o pontinho deles ali para parar? Então faça alguns locais aptos ao Uber. Eu vejo no shopping de São José dos Campos, quando a gente vai lá, não estacione vaga de Uber. O cara estaciona, ele não precisa parar o trânsito. O Uber para e desce o passageiro. Em Taubaté, no shopping, eles fazem uma fila na porta do shopping, fechando todo o trânsito, porque não tem um estacionamento para o Uber, não tem um local. É só saber trabalhar com inteligência, com respeito ao Uber, porque hoje eles safam muito a população, é muito bom. Às vezes você chama um Uber de 4 pessoas, fica R$5 para cada um e você chega até um local. Eu mesmo ando de Uber demais em Taubaté, para não procurar estacionamento, para não parar longe. E aí não tem vaga para estacionar. Então eu solicitei à prefeitura que tenha vários pontos de Uber na região, na cidade. O munícipe nem sempre fala, eu quero parar, descer na porta de uma tal empresa. Mas próximo. Então tem que ter, tá? É um estudo da mobilidade urbana que tem que ser feito e tem que ter esse respeito, não só à população, mas aos motoristas do aplicativo que pagam caro para rodar aqui. Algumas vias no centro são de mão única, então eu precisei utilizar recentemente e você tem que deslocar 2, 3 quadras até um ponto onde ele possa minimamente parar. Exatamente. E às vezes você está num hotel com bagagem, uma pessoa com deficiência, ou Perfeito. um idoso com uma mobilidade reduzida, então tudo isso impacta. Então seria importante ter esses pontos mesmo bem delimitados. E aquela câmerazinha que tira a fotinho e multa, não quer nem saber se é um idoso realmente, se é uma pessoa deficiente que está descendo ali. Então é outra situação que a gente não vê coerência, né?
Saindo das ruas do centro, vereadora, indo lá para o Portal da Mantiqueira, eu vou pedir para a produção colocar algumas fotos aí que o gabinete da vereadora selecionou para a gente. Há algumas imagens que chamam muita atenção, vereadora, e há um requerimento seu nesse sentido. Nós tivemos um carro, inclusive, que caiu faz 10 dias nesse buraco, passando ali por perto. A gente sabe que está impedido, mas tem moradores ali na região, né? O carro está ali, ó. Ele se perdeu ali, acho que deve ter tentado passar pelo cantinho, deve ser morador. É fácil chegar e falar assim, mas estava impedido, ele não podia passar. Mas está impedido há 2 anos. Imagina você morando nessa rua. Você vai ficar 2 anos sem ir na sua casa? Então não tem coerência, 2 anos. Aí falei com o secretário disse, estamos esperando uma verba emergencial para que a gente possa fazer essa obra. Mas a gente não vai receber obra emergencial. A obra emergencial do governo do estado vai para São Sebastião, está indo para cidades que tiveram realmente uma precariedade com as chuvas, né? Não foi o caso de Taubaté. Então, a prefeitura precisa ter um planejamento, a gente tem a LOA, a gente tem verba, a gente tem orçamento para isso e precisa ser feita essa obra. Eu não vou parar de cobrar, nem que em toda sessão eu mande um requerimento novo. Essa obra do Portal da Mantiqueira tem que ser resolvida. Só lembrando, então, que é na Avenida Doutora Vediz Victor Narras, no bairro Portal da Mantiqueira, as imagens que você acompanhou e que a vereadora narrou aqui pra gente. Agora a gente vai para um outro setor aqui da cidade, que é o Parque Monteiro Lobato, vereadora, porque também há 4 requerimentos pedindo melhorias de limpeza, manutenção, segurança. Como é que está a situação no Parque Monteiro Lobato neste momento, vereadora? Hoje o Parque Monteiro Lobato, ele recebe muitas crianças por conta da ginástica rítmica que tem lá dentro. Então, são vários pais que levam seus filhos, além dos moradores que fazem uso do parque, do parquinho, do gramado. É um parque lindo, tá com patinho, tá com lago. Só que o que acontece? A gente tem um depósito lá, tá vendo os parquinhos aí, ó? Se você olhar aquela setinha ali, ó, aquilo ali é um escorpião debaixo de um pneu, onde a criança vai sentar para brincar de cavalinho. Gente, é muito grave isso, é muito grave. Uma picada de escorpião numa criancinha de 1 ano chega no coração muito rápido. Não dá tempo nem do antídoto aqui da UPA Central poder se deslocar até o hospital infantil, lá no Agamute. Olha isso aí é tudo comida de escorpião, tá vendo? Telha, madeira, restos de obra, de construção. Isso é comida de escorpião. E, em vez de estar lá no FAC, em algum departamento da prefeitura, está lá como um depósito dentro de um parque onde a gente recebe milhares de crianças que brincam na região. Olha lá, resto de cano, mato, sujeira. É inadmissível um negócio desse. Semana passada eu já fiz o requerimento, já conversei com o secretário, ele me prometeu que essa semana ele tiraria todo a lixaiada de lá. E eu vou estar cobrando ele. Não tem como acontecer um negócio desse. Mas a situação continua a mesma até a data de hoje. Nós estamos gravando daqui nessa segunda-feira, dia 25 de abril, continua do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Ok, vereadora. A gente viu algumas imagens aí que a assessoria da vereadora selecionou. A gente viu muito bem claramente, né, como está a situação lá no local. Infelizmente, né, acaba acumulando vetores, né, propiciando o surgimento de baratas, ratos. E a vereadora falou da questão do escorpião. Até mesmo um adulto que tenha comorbidades acaba não tendo tempo hábil de ser socorrido, vereadora. Então, é uma questão muito importante mesmo. Em março, agora, trocando a pauta para a gente falar da audiência pública que teve sobre a questão do solo batido, o programa Solo Batido, que foi um requerimento também aqui da vereadora e foram aprovadas numa primeira votação na sessão do dia 18 de abril. Quais foram as repercussões depois dessa votação? O que vocês discutiram, vereadora? Nós tivemos 4 vereadores que votaram contrário a esse projeto. O que esse projeto coloca? Ele coloca que a prefeitura pode dar suporte aos moradores da área rural até a porteira. Mas o que a gente mais tem na área rural é a porteira, né? Depois de uma porteira, são várias residências também com porteira. Então, qual porteira que se refere? A prefeitura vai fazer a obra na estrada porque não faz, né? Nós já estamos aí há alguns anos sem obra. Tivemos esses problemas da chuva, ficou precário, ficou estrada impedida de passar, crianças que não conseguem ir para a escola, as pessoas que não conseguem se deslocar, um caos. A área rural, ela é esquecida politicamente. Não sei se é porque não tem tanto voto, não tem tanto morador, mas tem. E acaba sendo esquecida. Aí a prefeitura colocou um projeto nessa casa que impõe que a prefeitura vai dar suporte somente nas estradas principais. Tá bom. Quando você entra numa estrada seja de servidão, seja uma estrada que você vai até a última casa, porque acontece muito de terrenos fatiados na área rural, você vai até a última casa, a Kombi Escolar busca criança lá, a Comevap vai até lá buscar
materiais e levar leite. A gente tem ônibus que passam por essa estrada. Como que a prefeitura não vai dar suporte nessas estradas? Qual porteira vai ser o atendimento desse projeto? Então, isso me deu uma preocupação muito grande. Por quê? Porque a gente já tem uma lei feita em 2018 pelo prefeito Ortiz, que ele colocou que a prefeitura tem, sim, obrigação de cuidar dessas estradas. Não é todo morador da área rural, Jô, que é rico, que são grandes fazendeiros. Tem gente lá que vende o queijinho para sobreviver. Como é que o cara vai cuidar de uma estrada de onde ele mora? Mas a gente já paga imposto, a gente já paga o IPTU. A gente ajuda grandes empresas. Acabei de citar para você que quando uma grande empresa vem para cá, ela é isenta de IPTU, de ISS. Existem alguns locais aqui da cidade, particulares, condomínios, foi colocada uma lombada dentro de um condomínio particular. Tem campos de futebol que estão sendo apoiados pela prefeitura. Tem outros lugares particulares apoiados pela prefeitura. Por que a gente não pode dar suporte para o agricultor? Isso aí sim, isso é geração de emprego. Isso aí sim é incentivar emprego. Isso sim é incentivar o povo da área rural que é tão esquecido. Então eu fui completamente contra esse projeto, votei contra. O projeto passou nessa casa, infelizmente, contra a minha vontade. Não me sinto responsável por isso, mas lamento pelo agricultor rural, que não sei qual vai ser a interpretação. Amanhã muda o prefeito, amanhã muda os vereadores. E como vai ser o entendimento? Eles vão ter ou não vão ter suporte? Aí vai ficar com a estrada de uma maneira que eles não conseguem cuidar, acaba não conseguindo mais ir e vir, levar os seus filhos e dependendo da porteira, o ônibus não vai poder passar mais. Vai deixar a criança lá na primeira porteira. Esses dias fizeram isso. Teve um caso na televisão que as crianças foram estupradas no meio do caminho. Então, é uma coisa muito grave, uma coisa muito preocupante. É um projeto que eu votei contra, briguei muito, mas, infelizmente, nós não tivemos voto suficiente para não aprovar esse projeto. Ele acabou sendo aprovado. E o próprio escoamento da produção agrícola, né, depende desse meio de transporte, dessas estradas. Exatamente. São chamadas, às vezes, até de estradas vicinais, né, que interligam as áreas rurais. O próprio governo do estado tem um programa de recuperação dessas estradas. Será que não poderia uma parceria hoje do governo do estado com o município, por exemplo, para recapear essas áreas, para melhorar essa infraestrutura? Eu acho, inclusive, que isso poderia ser uma ação vindo do executivo, né? Antes do secretário de obras sentar com o prefeito e pensar nessa ação prejudicial aos moradores da área rural, teria que ter tentado algo. A prefeitura está sem dinheiro, precisa de um apoio. Não sei, faz uma parceria com os próprios grandes fazendeiros que pudessem contribuir, colaborar, doação de material, pelo menos, a prefeitura vem com a máquina, com a mão de obra, mas não cortar esse benefício deles, e foi cortado. Então, isso aí me deixou muito triste, viu, Jô? Vereadora, hoje no programa nós debatemos várias pautas que mostram muito bem o seu olhar e a sua preocupação com o bem-estar da população aqui de Taubaté. Então, parabenizar pelo seu trabalho. Obrigada. O nosso tempo, infelizmente, é curto. A gente vai encerrar por aqui nosso programa, mas quero revê-la numa próxima oportunidade para debatermos outros temas e assuntos tão importantes para o taubateano, para a taubateana, tá bom? Obrigada, viu? Agradeço aí a oportunidade. Realmente, a gente precisava de 1 hora para a gente conseguir destrinchar todos os assuntos, mas a gente não tem. Eu acabo tentando fazer um resumão aí e na próxima a gente traz aí mais novidades, mais conquistas. Bem, no programa de hoje você acompanhou aqui o debate, a conversa com a vereadora Vivi da Rádio do Republicanos. Se você estiver acompanhando este programa pelas nossas plataformas digitais, saiba que você pode acompanhar a programação da TV Câmara Taubaté pelo canal aberto 4.2, que faz parte da rede legislativa. Agora, se você já estiver acompanhando pela TV aberta, você também pode acompanhar pelas redes sociais, pelo Facebook e no youtube.com/TVC Taubaté. Quero agradecer sua companhia, sua audiência. A gente se encontra no próximo Fiscalização Pública. TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. Tchau, tchau.